Em Quem Ama Cuida, Adriana vai descobrir um segredo tão devastador que promete arrancar Pilar do trono de poder onde ela sempre se escondeu. Porque desta vez, a vilã não será ameaçada apenas por suspeitas, acusações ou lembranças antigas. Adriana vai encontrar uma pista viva, uma peça escondida no passado de Brigitte, capaz de provar que Pilar enganou a própria filha, manipulou todos ao redor e manteve enterrada uma verdade cruel durante anos. Tudo começa quando Rosa retorna à casa de Adriana, preocupada com a urgência do chamado. Ela percebe no olhar da amiga algo diferente. Não é apenas ansiedade, é determinação. Adriana está pronta para iniciar uma nova etapa contra Pilar, e dessa vez pretende atacar onde a vilã menos espera, dentro dos próprios segredos familiares. Adriana encara Rosa com firmeza e revela que tem um plano genial para colocar fim ao reinado daquela mulher. Rosa, ainda tentando entender a gravidade da situação, pergunta do que se trata. Mas quando Adriana menciona o antigo documento ligado ao pai de Brigitte, o clima muda imediatamente. Rosa se lembra bem daquela história mal contada, cheia de lacunas e sombras. Você se lembra daquele documento sobre o pai da Brigitte? Rosa confirma, tensa. Adriana então faz um pedido arriscado. Precisa que a amiga entre na casa de Pilar e procure aquele documento, além de qualquer outro papel que possa revelar o que realmente aconteceu com o pai de Brigitte. Ela sabe que está pedindo muito. Sabe que, se Pilar desconfiar, Rosa poderá sofrer consequências sérias. Por isso deixa claro que a amiga pode recusar. Mas Rosa não recua. A lealdade fala mais alto que o medo. Ela cruza os braços e responde com a força de quem já suportou humilhações demais naquela mansão. Adriana, nós estamos juntas desde o começo. Diz logo o que eu preciso fazer. Mesmo assim, a tensão é enorme. Pilar não é uma mulher qualquer. Ela é implacável, acostumada a pisar em todos para proteger a própria imagem. Mexer no quarto dela é como entrar no covil de uma serpente, sabendo que qualquer ruído pode ser fatal para o plano. Horas depois, Rosa se aproxima de Edivaldo na cozinha e pede ajuda com máxima discrição. Ela precisa que ele distraia Pilar por alguns minutos. Edivaldo, assustado, quase perde a fala. Sabe muito bem que a patroa acordou com um humor terrível e que qualquer passo errado pode acabar em escândalo. Mas quando Rosa diz que tudo é para ajudar Adriana, o semblante dele muda. Se é para ajudar a Adriana, então vá logo. Eu seguro aquela megera o quanto puder. Edivaldo entra em cena com uma desculpa improvisada. Diz a Pilar que o fornecedor de vinhos ligou cobrando um pagamento e ameaçando cancelar entregas importantes. Como sempre, Pilar reage com desprezo, tratando todos como inúteis. Mas a provocação funciona. Quando Edivaldo diz que o fornecedor foi rude e exigiu falar com a dona da casa, a arrogância da vilã fala mais alto. Pilar se levanta furiosa, disposta a mostrar poder, até diante de um problema inventado. Enquanto isso, Rosa sobe apressada até o quarto. Cada passo parece mais pesado que o anterior. Ela entra em silêncio, abre gavetas, revira papéis com cuidado e finalmente encontra uma pasta antiga escondida no fundo da escrivaninha. Mas ao olhar melhor, percebe um detalhe que nunca tinha notado antes. O sangue dela parece gelar. Meu Deus, isso muda tudo. Rosa pega o celular e liga para Adriana. Diz que conseguiu a pasta, mas que existe uma informação muito séria naquele documento. Adriana pede explicações, mas Rosa se recusa a falar por telefone. Está dentro da casa de Pilar, e qualquer palavra errada pode condenar as duas. Ela promete levar tudo pessoalmente assim que puder. Só que o perigo chega antes do esperado. Pilar volta pelo corredor com Edivaldo e percebe que a porta do quarto está semi-aberta. O olhar dela se estreita.
A desconfiança nasce imediatamente. Edivaldo tenta improvisar outra distração, fala de um vazamento na cozinha, de urgência, de bagunça. Mas Pilar o ignora, empurra a porta e entra no quarto. Por sorte, Rosa já conseguiu escapar. O quarto está vazio. Pilar observa tudo com irritação, convencendo a si mesma de que talvez tenha sido apenas o vento. Mas deixa no ar uma ameaça silenciosa. Se alguém ousou mexer em suas coisas, pagará caro. Minutos depois, dentro de um carro de aplicativo, Rosa liga para Adriana, ainda ofegante. Conta que quase foi pega, mas conseguiu sair com o documento. Adriana, aliviada e ansiosa, espera pela amiga em casa. Quando Rosa chega, entrega a pasta com as mãos ainda trêmulas. Adriana lê tudo com atenção e encontra 2 detalhes que mudam completamente a história. Um número de telefone anotado à mão no canto da página e uma assinatura recente, datada de apenas 3 anos antes. Adriana fica paralisada. Se aquele contrato de silêncio foi renovado há tão pouco tempo, então uma pergunta terrível precisa ser feita. Como o pai de Brigitte poderia estar morto há tantos anos? Rosa, e se o pai da Brigitte estiver vivo? A revelação arrepia as duas. Adriana pega o telefone, disca o número e coloca no viva-voz. Depois de alguns segundos, uma voz masculina atende. O homem é ríspido, desconfiado, mas quando Adriana menciona Pilar, a reação dele revela tudo. Não há saudade, não há respeito, há ódio. Eu não suporto aquela mulher. Ela arruinou a minha vida. Adriana percebe que encontrou uma peça poderosa. Com calma, diz que também quer ver Pilar derrotada e propõe um encontro naquela mesma noite. O homem hesita, mas aceita. Se Adriana é inimiga de Pilar, então merece ao menos ser ouvida. Quando desliga, Adriana olha para Rosa com uma certeza assustadora. O pai de Brigitte está vivo. E se ele ficou escondido durante todos esses anos, é porque Pilar tem um segredo grande demais para sobreviver à luz do dia. O pai de Brigitte é uma vítima de Pilar, ou também esconde sua própria culpa nessa história. Quando Adriana desliga o telefone, o silêncio dentro da sala fica pesado. Rosa permanece imóvel, olhando para a amiga como quem tenta entender a dimensão do que acabou de acontecer. O pai de Brigitte, o homem que todos acreditavam ter desaparecido para sempre, está vivo. E pior, ele odeia Pilar com uma intensidade que só alguém destruído por ela poderia carregar. Adriana caminha pela sala, segurando o documento como se tivesse nas mãos uma chave capaz de abrir o túmulo de todos os segredos da família. A assinatura recente, o número anotado à mão, o contrato de silêncio renovado anos depois da suposta despedida daquele homem, tudo aponta para uma única verdade. Pilar mentiu para a própria filha durante a vida inteira. Rosa, ainda abalada, tenta organizar os pensamentos. Ela lembra de Brigitte chorando a ausência do pai, crescendo sob o controle de Pilar, sendo manipulada por uma mulher que se dizia mãe, mas escondia dela uma parte essencial da própria história. A revolta toma conta da cozinheira. Essa mulher não tem limites, Adriana. Se ela fez isso com a própria filha, imagina o que ainda esconde de todo mundo. Adriana concorda em silêncio, mas sua mente vai além. Para ela, aquele homem não é apenas uma vítima escondida. Ele pode ser a testemunha viva que faltava para derrubar Pilar. Se aceitou viver como fantasma durante tantos anos, foi porque alguma ameaça muito grande o manteve longe. E se Pilar precisou pagar por um contrato de silêncio, é porque havia algo tão grave que poderia arruinar seu império. Poucas horas depois, alguém bate à porta. Rosa se levanta nervosa. Adriana respira fundo. Quando a porta se abre, um homem de aparência cansada entra devagar, trazendo no rosto o peso de quem passou anos fugindo não apenas de uma pessoa, mas da própria vida.
Ele olha para as duas mulheres com desconfiança, como se ainda temesse estar caindo em uma armadilha. Adriana o convida a se sentar. O homem demora alguns segundos antes de falar. Sua voz é firme, mas carrega mágoa. Ele confirma que é o pai de Brigitte e revela que sua ausência nunca foi escolha. Ele não abandonou a filha. Não fugiu por fraqueza. Foi empurrado para longe por Pilar, que usou ameaças, chantagens e medo para tirá-lo do caminho. Eu vivi como um fantasma, mas nunca deixei de ser pai da minha filha. Rosa leva as mãos ao rosto, completamente chocada. Adriana aperta os punhos, sentindo a raiva crescer. Pilar não apenas destruiu inimigos, ela destruiu a própria casa, fabricou uma mentira e obrigou uma filha a chorar por um pai vivo. O homem continua. Conta que Pilar precisava que ele desaparecesse porque ele sabia demais. Sabia dos movimentos obscuros dela, sabia da ambição doentia pelo controle da família e desconfiava que Arthur estava em perigo. Segundo ele, Pilar jamais aceitou dividir poder, patrimônio ou influência. Para ela, qualquer pessoa que ameaçasse seus planos precisava ser afastada. E ele era uma dessas pessoas. Adriana pergunta diretamente por que ele aceitou assinar o contrato de silêncio. O homem baixa os olhos. Não foi por dinheiro. Pelo menos não apenas por isso. Pilar, segundo ele, atingiu o ponto mais cruel. Ameaçou pessoas que ele amava, pressionou sua família e deixou claro que Brigitte poderia sofrer se ele tentasse voltar. A sala fica tomada por uma revolta quase insuportável. Rosa, que já conhecia a maldade de Pilar dentro da mansão, mal consegue acreditar que a vilã tenha chegado tão longe. Mas Adriana entende. Para uma mulher como Pilar, amor nunca foi proteção, foi ferramenta de controle. Ela afastou você da sua filha para esconder um crime maior, não foi? O homem olha para Adriana e confirma com a expressão. Ele diz que Pilar já tramava contra Arthur antes da tragédia e que precisava eliminar qualquer obstáculo antes de agir. O desaparecimento dele não foi um episódio isolado. Foi parte de um plano maior. Um plano para deixar Pilar livre para controlar a família, manipular versões e colocar a culpa em quem fosse mais conveniente. E esse alvo foi Adriana. A fisioterapeuta sente um arrepio percorrer o corpo. Durante anos ela tentou entender por que foi escolhida, por que tudo caiu sobre ela com tanta precisão, por que as provas pareciam montadas para condená-la antes mesmo de qualquer defesa. Agora, a resposta começa a surgir. Pilar preparou o terreno com antecedência. A tragédia de Arthur não nasceu do acaso. Foi construída. O homem se inclina para a frente, tomado por uma decisão que parece ter esperado anos para tomar. Eu estou cansado de me esconder. Pilar vai pagar por tudo. Pela minha filha, por Arthur e por você. Adriana percebe que chegou o momento de transformar aquela história em prova pública. Ela pergunta se ele está disposto a revelar tudo diante da imprensa, a olhar nos olhos de Brigitte e contar que a mãe mentiu durante anos. O homem não hesita. Diz que a humilhação pública ainda será pouco diante de tudo o que Pilar fez. Ele quer que o mundo inteiro veja a verdadeira face da mulher que posou de dama respeitável enquanto destruía vidas em silêncio. Rosa sorri, emocionada e vingada. Para ela, depois de anos sendo pisada por Pilar, ver aquela queda será como respirar pela primeira vez. Adriana, por sua vez, mantém o foco. Ela sabe que não basta ter o pai de Brigitte. Precisa de câmeras, testemunhas, pressão e uma entrada impossível de ser abafada pelo dinheiro da vilã. Então pega o celular e liga para Pedro. Do outro lado, Pedro atende preocupado. E Adriana vai direto ao ponto. Ela precisa de contatos de jornalistas investigativos, pessoas dispostas a cobrir um escândalo capaz de sacudir a cidade inteira. Pedro se assusta imediatamente.
Sabe que quando Adriana fala naquele tom, algo grande está prestes a acontecer. E também sabe que Pilar é perigosa demais para ser enfrentada sem proteção. Adriana, por favor, não faça isso sozinha. Eu conheço Pilar. Ela é capaz de tudo. Adriana suaviza a voz, mas não recua. Diz que tem uma testemunha viva, uma prova concreta e a chance de acabar com o império de Pilar naquele mesmo dia. Pedro, mesmo relutante, entende que não conseguirá pará-la. Promete enviar os contatos, mas pede que ela se cuide e permita que ele esteja por perto como advogado, caso tudo saia do controle. Adriana agradece, desliga e encara Rosa e o pai de Brigitte. Tudo está pronto. A imprensa será chamada. Brigitte será avisada. Pilar será confrontada dentro da própria mansão, diante das câmeras e da filha que ela enganou por anos. Hoje, Pilar não vai escapar. O reinado dela termina diante de todos. Adriana deve expor Pilar diante da imprensa ou deveria primeiro proteger Brigitte desse choque devastador? Depois de conseguir o apoio do pai de Brigitte e receber de Pedro os contatos certos da imprensa, Adriana sabe que não existe mais volta. A partir daquele momento, a queda de Pilar deixa de ser apenas um desejo de vingança e passa a ser uma operação pública, feita para impedir que a vilã use dinheiro, influência ou ameaças para calar mais uma testemunha. Rosa observa tudo com o coração acelerado. O pai de Brigitte permanece em silêncio por alguns instantes, tentando se preparar para o reencontro com a filha. Não é simples voltar depois de tantos anos. Não é simples olhar nos olhos de uma jovem que cresceu, acreditando em uma mentira. Mas ele sabe que, se continuar escondido, Pilar vencerá mais uma vez. E desta vez, ele não permitirá. Adriana pega o celular e liga para Brigitte. Do outro lado, a jovem atende confusa, sem imaginar que sua vida está prestes a virar de cabeça para baixo. Adriana fala com cuidado, mas também com firmeza. Pede que ela cancele qualquer compromisso e permaneça em casa. Diz que uma grande surpresa está a caminho e que ela precisa estar presente na sala. Brigitte estranha imediatamente. Conhece a fúria da mãe. Sabe que Pilar odeia Adriana e entende que qualquer entrada inesperada naquela mansão pode virar um escândalo. Ainda assim, há algo na voz de Adriana que impede a jovem de desligar. Brigitte, eu sei que você é filha de Pilar, mas também sei que você não é igual a ela. Essas palavras atingem Brigitte de forma profunda. Ela passou a vida cercada pela força sufocante da mãe, mas nunca se reconheceu completamente naquela frieza. Por isso, mesmo assustada, aceita esperar. Se o plano de Adriana for realmente para expor as crueldades de Pilar, ela quer estar presente. Pouco depois, a movimentação começa. Jornalistas investigativos, câmeras e microfones se organizam discretamente. Pedro, mesmo preocupado, permanece atento, pronto para agir como advogado caso Pilar tente transformar tudo contra Adriana. Rosa segue ao lado da amiga, como testemunha e como mulher que também sofreu dentro daquela casa. O pai de Brigitte respira fundo antes de entrar no carro. Para ele, cada quilômetro até a mansão é uma lembrança. A filha que perdeu, a vida que deixou para trás, o medo que carregou em silêncio, e a certeza de que Pilar nunca deveria ter ficado impune por tanto tempo. Quando Adriana chega à mansão, não entra pelos fundos, não se esconde, não pede licença. Ela entra pela porta da frente acompanhada por jornalistas, câmeras e microfones. É uma invasão simbólica. A mesma casa onde tantas mentiras foram protegidas, agora será iluminada diante do país inteiro. Pilar surge furiosa, sem conseguir acreditar no que vê. A sala de luxo, antes controlada por ela, vira um palco de exposição. Repórteres apontam câmeras, empregados se aglomeram nos cantos. E Brigitte, sentada no sofá, observa tudo em silêncio,
cumprindo o pedido de Adriana, ainda sem entender o motivo real daquela movimentação. Que palhaçada é essa dentro da minha casa? Pilar ameaça chamar a polícia, expulsar todos, processar cada pessoa presente. Mas Adriana não se intimida. Pelo contrário, dá um passo à frente e encara a vilã como quem finalmente segura a chave da prisão onde pretende trancá-la. Pode chamar a polícia, Pilar. Hoje eles serão muito úteis quando descobrirem quem você realmente é. A frase provoca murmúrios. Pilar tenta reagir com desprezo, chamando Adriana de desequilibrada, tentando usar contra ela o passado injusto que a marcou. Mas desta vez, as palavras da vilã não conseguem ferir como antes. Adriana sabe que a maior prova ainda está do lado de fora, prestes a entrar por aquela porta. Rosa permanece ao fundo, ao lado de Edivaldo e dos demais empregados. Todos observam em silêncio, com os olhos cheios de expectativa. Aquela casa inteira parece prender a respiração. Até Pilar, apesar da arrogância, começa a sentir que algo está errado. A segurança dela diminui. O olhar corre pela sala, procurando de onde virá o golpe. Adriana então aponta para as câmeras e anuncia que trouxe uma surpresa especial. Uma prova viva do pior ato de Pilar. A vilã ri, tenta manter a pose, mas o nervosismo aparece no modo como aperta as mãos, no tom mais alto da voz, na pressa em mandar todos embora. O seu castelo de mentiras vai desmoronar agora, Pilar. Nesse instante, a porta principal se abre lentamente. O pai de Brigitte entra. O efeito é imediato. Pilar perde a cor, como se tivesse visto um fantasma atravessando a sala. As pernas fraquejam e ela se apoia no sofá para não cair. Durante anos ela controlou aquela história, fabricou uma despedida, construiu uma ausência e fez a própria filha acreditar que jamais veria o pai novamente. Agora, ele está ali, vivo, diante das câmeras. Brigitte se levanta devagar, sem conseguir acreditar. Seus olhos se enchem de lágrimas ao reconhecer o rosto das fotografias, o rosto que ela chorou por tantos anos, o rosto que Pilar transformou em lembrança falsa. Pai, é você mesmo? O homem abre os braços tomado pela emoção, e Brigitte corre até ele. O abraço dos dois quebra o silêncio da sala. Não há câmera capaz de esconder a dor daquele reencontro. Não há mentira capaz de sobreviver ao choro de uma filha abraçada ao pai que acreditava perdido para sempre. Pilar tenta negar, balbucia que aquilo é uma farsa, que o homem é um impostor, que Adriana armou tudo para destruí-la. Mas ninguém mais olha para ela com a mesma confiança. A imagem diante de todos é forte demais. O pai de Brigitte encara Pilar, a mágoa queimando nos olhos, e finalmente diz diante dos microfones: Eu estou vivo, Pilar, e voltei para contar ao mundo o que você fez. Brigitte vai acreditar no pai imediatamente, ou Pilar ainda tentará manipular a filha mais uma vez? Quando o pai de Brigitte entra naquela sala, quem ama cuida, entrega o golpe mais cruel contra Pilar. Não é uma acusação qualquer, não é uma suspeita antiga, não é uma história sem prova. É um homem vivo, diante das câmeras, diante da própria filha, desmontando anos de mentira em poucos segundos. Pilar tenta manter a pose, mas o corpo denuncia o pânico. A mulher que sempre controlou tudo, que sempre humilhou todos ao redor, agora mal consegue respirar. Ela olha para aquele homem como se estivesse encarando o passado que jurou ter enterrado para sempre. Brigitte, em prantos, abraça o pai com uma força desesperada, como se tentasse recuperar em um único instante todos os anos roubados pela própria mãe. Pai, eu pensei que nunca mais fosse te ver. O homem segura a filha nos braços, emocionado, mas seus olhos logo se voltam para Pilar. Não há carinho ali. Não há saudade. Existe apenas mágoa,
revolta e uma verdade que passou tempo demais presa na garganta. Ele se posiciona diante dos jornalistas e anuncia que vai contar tudo. Pilar tenta avançar, tenta interromper, tenta se colocar na frente das câmeras. Grita que ele é um impostor, que está mentindo por dinheiro, que Adriana armou um teatro para destruí-la. Mas desta vez, ninguém se afasta. As câmeras continuam ligadas, os microfones continuam erguidos. E cada tentativa de Pilar de calar aquele homem só confirma que ela está desesperada. Adriana entra na frente da vilã e encoraja o pai de Brigitte a falar. Ela sabe que aquele momento não pertence apenas a ela. Pertence também a Brigitte, que cresceu enganada. Pertence a Rosa, que foi humilhada por anos. Pertence a Arthur, cuja verdade foi escondida. E pertence a todos que Pilar tentou esmagar com dinheiro, medo e manipulação. Fale tudo. O mundo inteiro precisa saber quem Pilar Brandão realmente é. Brigitte, ainda chorando, segura a mão do pai e pede a verdade. Ela não quer mais desculpas. Não quer mais versões fabricadas. Quer saber quem é a mulher que a criou e que a fez sofrer por uma despedida falsa durante tantos anos. Então o homem revela, diante das câmeras, que Pilar já tramava contra Arthur muito antes da tragédia. Ela não aceitava dividir poder, fortuna ou controle com ninguém. Para Pilar, Arthur era um obstáculo. E Adriana, naquele momento, era o alvo perfeito para carregar uma culpa que não era sua. A sala inteira fica em choque. Adriana arregala os olhos, sentindo as peças finalmente se encaixarem. O desaparecimento do pai de Brigitte, o contrato de silêncio, as ameaças, a armação contra ela, a queda de Arthur, tudo fazia parte de uma engrenagem muito maior. Pilar não improvisou. Pilar preparou o terreno. Então foi você, Pilar. Desde o começo, foi você. O pai de Brigitte confirma. Diz que Pilar planejou tudo com frieza e o tirou do caminho porque sabia que ele poderia impedir aquela atrocidade. Para forçá-lo a desaparecer, ameaçou pessoas que ele amava e o obrigou a assinar um contrato de silêncio. Ele viveu escondido, longe da filha, carregando a dor de ser considerado ausente, quando, na verdade, tentava proteger a própria família. Brigitte se afasta lentamente da mãe, tomada por uma mistura de tristeza e repulsa. A mulher que ela chamou de mãe durante toda a vida não apenas mentiu. Ela destruiu sua infância, roubou seu pai, destruiu Arthur e ajudou a condenar Adriana. Você não é minha mãe. Você é a pior mentira da minha vida. Pilar tenta se aproximar da filha, desesperada. Diz que fez tudo pelo futuro delas, que precisava proteger a família, que ninguém ali entende o peso de manter um império de pé. Mas suas palavras já não convencem ninguém. Brigitte recua. Rosa chora em silêncio. Edivaldo observa, imóvel, como se finalmente visse a patroa receber o peso de todas as humilhações que espalhou pela casa. Nesse instante, o som das sirenes toma conta do ambiente. Policiais entram na mansão, afastando os jornalistas com firmeza. O delegado se posiciona diante de Pilar e anuncia que ela está presa. Há gravações, testemunhas e provas suficientes para responsabilizá-la pela tragédia envolvendo Arthur, pelas ameaças e por toda a manipulação que destruiu a vida de Adriana. Pilar surta. Grita que é uma Brandão, que tem dinheiro, que pode comprar todos, que ninguém ousaria colocá-la atrás das grades. Mas quanto mais grita, mais a máscara cai. A senhora da alta sociedade se transforma diante das câmeras naquilo que sempre foi por baixo da aparência elegante. Uma mulher dominada pela ambição e pelo medo de perder o poder. Adriana observa Pilar sendo algemada. Não há comemoração vazia em seu olhar. Há alívio, há dor. Há a consciência de que justiça nenhuma devolve os anos perdidos, mas também
há a certeza de que finalmente a verdade venceu. Rosa abraça Adriana. Brigitte permanece ao lado do pai, ainda devastada, mas livre da mentira. E Pilar, arrastada para fora da própria mansão, deixa para trás o império que acreditava eterno. Antes que a vilã desapareça pela porta, Adriana dá o golpe final. O seu dinheiro não compra mais ninguém, Pilar. O seu reinado acabou. E assim, a queda de Pilar se torna pública, definitiva e impossível de esconder. A mulher que passou anos manipulando vidas agora precisa enfrentar a justiça diante de todos. Adriana, que um dia saiu marcada como culpada, permanece de pé como sobrevivente. E Brigitte, mesmo destruída pela revelação, finalmente recebe a chance de conhecer a verdade sobre o próprio pai. Agora, eu quero saber a sua opinião. Brigitte conseguirá perdoar o pai por ter desaparecido, mesmo sabendo que ele foi ameaçado por Pilar? Deixe seu gostei, inscreva-se no canal e escreva nos comentários se essa foi a punição que Pilar merecia. Continue acompanhando Quem Ama Cuida, porque a vilã caiu, mas as marcas deixadas por suas mentiras ainda vão abalar todos que sobreviveram ao seu veneno.